Meu filho, se tem coisas absurdas acontecendo, você tem que fazer a seguinte pergunta: quem está ganhando com esses acontecimentos? Se você está lá numa empresa, você está num grupo de pessoas, de amigo, na sua família, em qualquer lugar que você esteja, no país que você vive, no estado, na cidade, na rua, aonde você estiver. Se coisas muito diferentes estão acontecendo, absurdas, coisas fora da lei, coisas que você acha muito estranho, que qualquer pessoa poderia achar estranho, você tem que fazer a seguinte pergunta: quem está ganhando com isso? Porque muitas das vezes a gente não entende que as coisas acontecem e a gente acha completamente absurdo que algumas coisas estão acontecendo. Como uma pessoa está prejudicando a outra, uma pessoa está prejudicando muita gente numa empresa. Uma empresa, por exemplo, pode estar afundando um setor ou a empresa inteira e você acha um absurdo porque o serviço é muito bom, o produto é bom. Você pode estar num grupo ali, numa escola, numa universidade, num curso, alguma coisa assim, está vendo coisas absurdas acontecerem, uma falta de respeito com um grupo de pessoas, uma falta de respeito com algumas pessoas. Quem está interessado em que isso aconteça? Então, por mais absurdo que seja a situação, você tem que analisar a fundo a raiz do problema, quem está ganhando. E o que a pessoa pode estar ganhando, ela pode ganhar várias coisas. Ela pode ganhar dinheiro, poder, fama, status, posicionamento, ganhar um elogio. As pessoas fazem loucuras por causa de status, por exemplo, por causa que quer ser elogiada, por causa de dinheiro, por causa de fama, quer ser famoso. Então, às vezes, num trabalho, por exemplo, uma pessoa prejudica muito a outra para poder ganhar algum status. Uma pessoa prejudica a outra para ela ser demitida, para que ela pegue o lugar dela ou aquela pessoa não seja uma ameaça a ela. Então, por exemplo, pode ser que o RH de uma empresa, por exemplo, um diretor, um gerente de RH, ele ferra com a carreira de uma pessoa porque aquela pessoa pode ser uma pessoa perigosa para aquela pessoa do RH, o gerente, por exemplo, perder o cargo. Então ela vai lá, demite a pessoa, politicamente falando. Então por que que essas coisas acontecem? Por causa de interesse, dinheiro, poder, status, tudo que eu mencionei. Então quando você não sabe como uma coisa está acontecendo direito, se pergunte quem está ganhando com isso. Na política, por exemplo, acontece muito isso. Na política acontece coisas absurdas o tempo todo. Um político ele pode destruir um estado inteiro ou um país inteiro simplesmente porque ele quer mais dinheiro e poder. Ele quer perpetuar no poder, o partido dele quer ficar no poder, ele quer perpetuar a lei desse poder, ele quer dinheiro para a família dele, para os netos dele, para o filho dele, ele quer para sempre dinheiro ali para a família dele, quer dinheiro em outros países. Então ele é capaz de ferrar a população do país inteira por causa de um filho dele. Então quem está ganhando com isso? É ele e a família. Então sempre você tem que fazer essa pergunta: quem está ganhando com os absurdos que acontecem? E pode ser coisas que vai prejudicar toda uma sociedade a troco ali de uma pessoa ganhar, 10 pessoas ganhar, pode ser um grupo de pessoas que vão ganhar, pode ser uma só pessoa. Quando é um grupo, é mais forte ainda. Então, qual que é o interesse, por exemplo, de uma sociedade, por exemplo, dar errado? Quem está ganhando com isso? Às vezes a gente não entende, porque assim é muito absurdo um estado inteiro de um país ter um prejuízo, as pessoas piorarem a vida, milhões de pessoas se ferrarem. Quem está ganhando com isso? Às vezes é um país que sobrepõe outro país, um poder de um país sobre o outro que está ganhando. Então ele tem mais poder, ele consegue fazer isso a troco de dinheiro, de mais poder ainda, que pode ser poder bélico, pode ser qualquer tipo de poder, e aí ele ferra milhões de pessoas. Sempre foi assim a sociedade, sempre será, na minha opinião, a sociedade. Então não há aquela coisa do bonzinho, não há aquela coisa, vamos todo mundo ser feliz e todo mundo vai dar certo e todo mundo vai ter dinheiro, poder, status, fama, não vai ter. Por isso que muita gente que não tem esse caráter, responsabilidade social também, que eu acho que não é uma coisa de partido político que eu estou falando aqui, seja de centro, esquerda ou direita, é uma coisa de vergonha na cara, porque qualquer
lado da política tem que ter vergonha na cara, não importa se é de esquerda, direita ou de centro na política. O que importa é ter vergonha na cara primeiro. Ideologia, a gente parte para outras coisas, não quero entrar nessa discussão. Mas as pessoas são assim, mau caráter mesmo e vai olhar para si próprio, geralmente. Ela vai olhar, às vezes, para o outro a troco de ser elogiado, na verdade. Ele fala que é o bonzinho, que ajuda o outro, a troco de tapinha nas costas, que vai ser tudo bem, que vai ser legal. Olha só como eu sou bonzinho. A troco de quê? O que que é isso? É fama, status, para ele ser elogiado, aplaudido e ganhar talvez mais dinheiro. Às vezes não é dinheiro, é status somente, porque já tem dinheiro a pessoa já. Então, tem que entender o que está por trás das coisas que estão acontecendo. Então, numa empresa, por exemplo, você está numa empresa, tem uma pessoa ultra incompetente que está lá há 10 anos, que eu já passei por isso também, que puxa o tapete das pessoas, e aí você fica se perguntando qual que é o interesse da empresa manter essa pessoa aqui, se ela está puxando o tapete dos outros, a baixa produtividade, a empresa toma prejuízo por causa dessa pessoa, o que que essa pessoa está fazendo aqui? Mas aí qual que é a situação? Essa pessoa faz isso porque tem medo de ser ameaçado pelo trabalho, de perder o cargo, de perder esse poder, porque o chefe, o dono, deu o poder a essa pessoa de observar as pessoas, fofocar, falar tudo que está acontecendo na empresa, que eu já passei por isso, destrói todas as pessoas e mesmo assim faz um péssimo trabalho, não deixa evoluir a empresa, então o que que a pessoa faz? Entrega aquilo que a empresa quer, a fofoca da empresa, o que cada um está fazendo, é o controle sobre todo mundo, é isso que o chefe queria, é isso que o chefe vai ter. Contudo, tem o efeito colateral. A pessoa também não trabalha direito, a pessoa é folgada, e aí tem esse efeito colateral. O chefe, o dono não percebe? Pode não perceber, como já aconteceu num lugar que eu trabalhei, e aí a empresa não cresce, fica estagnada e tal, mas o dono acha que está abalando, que está tudo certo, porque em algum momento aquela pessoa foi importante para ele. E aí pegou uma confiança, a pessoa foi lá, abusou dessa confiança. Então, o que esse absurdo revela? Que a pessoa continua no cargo dele, continua com o bom salário dele, continua controlando toda a empresa, ferra com a empresa, não cresce a empresa, mas ele mantém o status dele, mantém o dinheiro dele, mantém o cargo dele, que ele tem medo de que alguém chegue lá e passe por cima dele, então fala mal de todo mundo, puxa o tapete de todo mundo, fala que o trabalho é mais ou menos de todo mundo, sempre rebaixa as pessoas para não perder o cargo, não perder o poder. E aí o dono, não sabendo disso, não consegue enxergar isso porque está ocupado demais com os clientes, acaba que não vê isso e se estagnando também. Então, aí que eu te pergunto, quem está ganhando com isso? O cara ganha o tempo de carreira dele ali, segurança no trabalho, o dinheiro dele, ninguém ameaça o local, o cargo dele, porque talvez em outra empresa ele já perdeu o emprego, foi demitido. O chefe pegou confiança, então ele faz o que quiser. Então, por isso que você vai ver esses absurdos na vida, como por exemplo, vamos dar um outro exemplo que eu já vi. Eu fui uma vez numa favela, né? E aí, eu não vou nem falar onde que é, para não revelar, mas aí, olha como é que o esquema funciona. Numa favela que eu fui, a gente foi ajudar, fazer uns projetos sociais. Tinha uma pessoa que cuidava dessa favela, né? Tinha tipo um prefeito da favela. E a favela, basicamente, essa pessoa, qualquer pessoa que chegava lá, tinha que falar com ele, para autorizar lá o barraco, uma casinha, alguma coisa, era muito barraco e tal, para ter o local ali da pessoa morar, acolhida, e vem a pessoa muito pobre, não tem dinheiro, ferrada na vida, pelo menos ali vai ter um barraco, vai ter ali alguma coisa para dormir. E aí tem tipo um prefeito, um cara que lidera isso. E o cara, é lógico que ele é esperto, ele quer para ele o poder e talvez algum dinheiro ele vai conseguir também, óbvio, mas ele quer mais poder. Então ele vai lá e faz todo um esquema para alocar essa pessoa, colocar a pessoa no lugar certo. Então ele faz a politicaiada com todo mundo, ajuda de forma, deve ter algum imposto que eu não sei ali para ajudar todo mundo. Então ele vem com esse papo de ajudar todo mundo. Funciona até certo ponto? Funciona. Até certo ponto, mas aí eu te pergunto, e se chegar lá alguém muito rico, a prefeitura, e falar assim: não, vamos revitalizar tudo, vamos alocar todo mundo aqui numa casa, vamos criar prédios aqui, vamos estruturar essa favela, vamos acabar com isso aqui. Você acha que esse cara que sempre controlou a entrada e saída das pessoas, ele vai querer isso? Você acha que ele vai querer que vai acabar com o poder dele?
Então, o que que ele vai fazer? Ele vai se movimentar para que aquele projeto social que veio de outro lugar não aconteça, porque vai tirar o poder dele. Então, aí que você fala, pô, mas como assim? Que absurdo, poderia melhorar a vida de milhares de pessoas? Tá, poderia, mas quem tem o poder? Quem ali está interessado nisso? Está interessado ali a maioria. Mas se uma pessoa ali, no caso, tem o poder para alterar isso, ele não vai aprovar esse projeto, ele vai falar com gente pesada para que isso não aconteça. Então, politicamente, ele não vai deixar que as coisas ocorram e vai jogar na cara de todo mundo ainda que foi ele que construiu, ele que ajudou milhares de pessoas a estruturar ali a família, a casa de todo mundo ali, a moradia, deu ali acolhimento para todo mundo e no final das contas é ele que manda. Então ele fica com o poder dele para sempre. Quantas décadas a gente fica nessa pilantragem, nessa coisa de falta de performance, nessa baixa da sociedade? Fica décadas, centenas, talvez aí milhares de anos, sociedades ficam assim na merda por causa desses interesses individuais ou alguns grupos também acontece de mesquinharia humana, de falta de caráter, responsabilidade, essas baixarias por causa de politicagem, por causa de poder, dinheiro. O cara não vai querer o poder. Imagina esse cara ali controlando a vida de milhares de pessoas. Ele fala: ai, que bom, vai vir alguém aqui, vai investir, vai dar casa para todo mundo. Você acha que ele vai querer? Claro que não, ele vai perder o poder dele. Aí, naquele momento que ele tem o palco dele lá para ele falar para todo mundo, ele não vai ter mais isso. Você acha que ele vai querer? Não vai querer, porque ele viveu a vida inteira assim, de alguma forma trabalhando para esse pessoal. Então é isso que acontece, é isso que eu vejo. Eu vi a mesquinharia do ser humano, a falta de caráter, a falta de responsabilidade das pessoas sociais por causa disso. Isso vai acontecer. Na família também acontece isso. Tem muita gente na família que vai fazer essas mesquinharias também. Pessoas que estão querendo patrimônio, vai brigar a vida inteira por herança, vai ficar uma década brigando por herança, aí morre um, aí cada um fala, não, porque minha mãe, meu tio, não sei quem falou que quando tal pessoa morresse, não ia dar 50%, ia dar 30% de patrimônio, respeita aquilo que ele queria em vida, pronto, vai para a justiça. Não, mas a justiça fala que é 50% para cada um e acabou, aí briga na justiça, um não fala mais com o outro, e aí o herdeiro ali para de falar irmão com irmã, com tio, parente, todo mundo briga, isso acontece, é mesquinharia da família. E aí quem está ganhando com isso? É dinheiro nesse caso. Então ali todo mundo quer o seu pedacinho, todo mundo quer aproveitar, todo mundo quer para si. E as pessoas são mesquinhas mesmo. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ficar ali é, décadas sem falar com o outro ali, nunca mais falar, por causa ali de 10 salários mínimos ali, de um dinheirinho ali, ó, 10 mil, 20 mil, 30 mil, porque é uma parte de um patrimônio ali, brigar essa mesquinharia. Aí eu te pergunto, você não tem capacidade para ganhar esse dinheiro fazer, você precisa esperar que alguém morra da família para você ter uma herança dessa, você não tem capacidade, você é incompetente, você tem que pensar nisso. Agora, não é ficar pensando, esperando que o outro se vá, para você pegar e chupinhar disso do outro. E aí as pessoas fazem loucuras por causa disso, um pedacinho de um patrimônio, um dinheirinho ali que vai ganhar em cima do outro, e essas coisas, esse status, aparecer, tirar foto para aparecer no jornal, sempre aparece esse tipo de pessoa mesquinha, pequena. Então, quem está ganhando com isso, com essas atitudes, por exemplo, dentro da família? Quem está ganhando com isso? Às vezes é status, é poder, ele quer mais patrimônio. Tem os caras que têm muito dinheiro já e faz essas mesquinharia, politicagem dentro da família, esperando que um ente lá morra para poder pegar um patrimônio daqui a 10, 20 anos. Isso é uma total imbecilidade, mesquinharia do ser humano. Então aí você começa a entender as atitudes de uma pessoa na família, porque ele está esperando que tal pessoa morra para poder pegar a herança dessa pessoa, uma parte da herança, uma parte maior da herança, por causa de um valorzinho pequeno ali, que seja, não importa se é grande ou pequeno financeiramente, importa que é muita mesquinharia isso. É muito uma pessoa babaca esperar algo disso para você poder tomar atitudes a vida inteira esperando que alguma coisa aconteça ali para você ganhar um patrimônio. Então você começa a perceber dentro de uma família também as atitudes de uma pessoa
Por que que você fala como é que essa pessoa está fazendo isso, prejudicando tal pessoa? Ah, porque ela já está fazendo uma estratégia para que quando a pessoa tal morrer, ela vai ficar com um patrimônio maior, ela vai pegar maior herança, ela vai cuidar de tal pessoa mais tempo para depois pedir na justiça falando que cuidava mais dessa pessoa aqui e que agora merece uma herança maior. Então isso acontece, as pessoas são assim, as pessoas são mesquinhas, as pessoas quando faz isso, na minha opinião, além de mau caráter, são incompetentes de poder não criar o seu próprio patrimônio, não trabalhar e ter competência para poder ganhar o seu próprio patrimônio. Isso é terrível, nunca pense assim. Se você pensa assim, você é um idiota, porque a gente não está criando filho para poder ser mesquinha dessa forma, a gente está criando filho para poder ter competência para alcançar o seu sucesso na vida e não ficar manipulando pessoas e situações com esse pensamento ridículo pequeno para ficar aproveitando de situações sendo que você não construiu nada. Não pense assim. Se você pensa assim, seu inteiro idiota, babaca que não merece ganhar algum dinheiro assim, ganhar alguma vantagem dessa forma, é criar o seu. Então, dessa forma, você consegue ver na família, por exemplo, pessoas fazem estratégias absurdas para conseguir mais patrimônio, mais moral, mais status, menos encheção de saco, para poder ter algo a mais na vida e ainda assim prejudica as pessoas demais, colocando, explorando pessoas na sua própria família, explorando às vezes o tempo, o dinheiro, ou o trabalho, ou o sentimento do próprio parente dentro de uma família. Então, isso é um pensamento pequeno, isso é um pensamento de mau caráter, de falta de responsabilidade da sua família. Isso é terrível. Então, verifique isso dentro da sua família, das pessoas que você convive, se essas pessoas estão assim. Contudo, tem poucas pessoas dentro da sua família que elas vão ter um genuíno interesse de te ajudar em algo, seja às vezes na forma emocional, com uma palavra, com alguma coisa boa que possa te passar de conhecimento, em algumas situações até financeiramente. Você tem que saber receber também, porque tem gente que recebe e aí acha que fica devendo para o outro, né? Então vai lá um parente, um tio, alguém que tenha mais dinheiro e tal, ajuda, aí de repente, se esse tio, essa pessoa for mesquinha, ele vai querer ficar recebendo de volta esse valor em algum momento, daqui a 10, 20 anos, ele vai jogar na cara, ele vai tentar te manipular porque ele te ajudou a pagar um curso de inglês, por exemplo. Isso é a maior baixaria do ser humano que tem. Então, quem está ganhando com aí que a gente fala, se ele faz isso para um monte de gente, ele vai querer acabar querendo algo de que vai usufruir depois de muitos anos, talvez por causa disso. Esse é o pensamento mesquinho, manipulador de muita gente. E tem que reconhecer que acontece isso. A pessoa joga, se cair, caiu. Muita gente faz isso numa família. Esses pensamentos assim de jogar na cara do outro porque fez pelo outro. Poucas pessoas, até dentro de uma família, eu falo isso porque isso é do ser humano. Pode ser que o ser humano, seja dentro da família ou não, ele vai pensar dessa forma, ele vai querer algo em troca geralmente. Poucos aqueles, eu falo ali 5% ou 1%, não vai querer nada meu, eu ajudei de coração, não quero nem saber mais disso, eu ajudei porque você precisava, eu queria dar um apoio para você, eu sou seu tio, avô, pai, mãe, que seja primo, e eu tô te ajudando aí, eu não quero nada em troca não. Mas às vezes ele ajuda e fala para o outro que ajudou, ele quer algum status, ele quer um reconhecimento, ele quer, por exemplo, depois que ajuda, que você reconheça no aniversário, numa festa, num Natal, que você faça uma homenagem, tem isso. Então, por isso que eu falo quem está ganhando com isso. Ele quer, às vezes, um status, ele quer uma palavra, ele quer um reconhecimento, e as pessoas, no final das contas, não têm essa gratidão. As pessoas não vão reconhecer essa gratidão. É ali com a 95% das pessoas não tem gratidão, não vai te reconhecer, não vai
agradecer muito. O negócio é ajudar e fazer e deixar para lá e continuar a tua vida. Então sempre pensa disso. Pouquíssimas pessoas vão poder ajudar o outro, o próximo, sem querer nada em troca. Pouquíssimas. Pode ser que aconteça, já aconteceu na minha vida de pessoas ajudarem e realmente não teve em troca. É claro que sempre, se algum dia essas pessoas me pedirem algo, eu vou ajudar. Mas essas pessoas que passaram por minha vida já me ajudaram e eu não devolvi, não porque eu não queria, talvez é porque eu não tive oportunidade ainda, mesmo que eu agradeça para sempre essas pessoas que me ajudaram, mas tem coisas que às vezes não dá nem para devolver de volta aí um agradecimento. Às vezes uma pessoa te indicou um trabalho que você precisava naquele momento, a pessoa fez ali por confiança em você, a pessoa te ajudou às vezes para fechar um contrato ou conseguir um trabalho, a pessoa te ajudou num relacionamento, uma palavra amiga. Existe essas pessoas, mas geralmente as pessoas querem algo ali em troca, elas querem algo extrair. E também não fique pensando que, então não vou pedir nada para ninguém. Não é assim, porque eu acho que a gente vivendo em sociedade, a gente acaba um ajudando o outro. Isso é uma sociedade, né? As pessoas precisam uma das outras. Contudo, você tem que tomar cuidado com esse tipo, né, de troca, se está claro ou não essa troca, essa ajuda e tal, para não acabar perdendo aí a tua, o teu direcionamento da vida. Então tome muito cuidado com isso. Até quando essas pessoas te ajudam, entenda o real motivo dessa ajuda, porque tem pessoas que vão querer algo em troca, muito mais em troca. Tem pessoas que vão sugar a sua vida por ter feito algo para você. Então entenda sempre a raiz das coisas, o motivo das coisas para você não se decepcionar, tomar melhores decisões e as situações do dia a dia, essas politicagens que dentro de uma família, dentro de uma empresa, por que que uma pessoa está lá numa empresa é incompetente? Porque fez alguma coisa com o dono, é amigo do dono de infância, a pessoa não consegue mais emprego, fica lá dentro da empresa prejudicando a empresa e fica lá politicamente falando. Então, quem está ganhando com isso? É uma dívida emocional que o dono tem com aquele cara e aí vai manter ele no trabalho. Quantas vezes eu já vi isso? Várias vezes e atrapalha toda uma empresa. Então, por isso que eu tenho que falar, quem está ganhando com isso? Sempre faça essa pergunta, porque aí é muito mais fácil. Vou dar outro exemplo também de pessoas, né, que aproveitam dessa situação. Exemplo, tem uma pessoa que às vezes no momento da vida, ela pode estar querendo colaborar mais com a sociedade de alguma forma. Eu já conheci algumas pessoas assim, grupos que eu participo aí de ONG, de pessoas aí que faz projetos sociais, a gente vê muitas pessoas às vezes que estão mais velhas, pessoas que já têm uma certa idade, já conquistaram tudo na vida financeiramente, empresa, casa própria, veículo e tudo mais, já fizeram tudo o que queria financeiramente e fala, cara, eu vou devolver para a sociedade, eu vou agora dedicar mais a projetos sociais. Eu já vi isso e é de forma ingênua, genuína, quero dizer, genuína, que é uma forma de entregar ali. E eu não vou julgar se a pessoa fez certo ou errado, aqui não é esse julgamento que a gente está fazendo, que o cara enganou as pessoas e ganhou dinheiro, não é isso. São pessoas que trabalhadoras, que às vezes têm empresa ou não, pessoas que já têm o seu patrimônio, já fizeram acontecer na vida e que depois ali está aposentado, está perto da aposentadoria e fala, eu vou ajudar as pessoas, tá? Então vai lá, ajuda as pessoas genuinamente, seu tempo e dinheiro. Contudo, eu já vi pessoas também desse tipo que acaba, por exemplo, elas querem se eleger, por exemplo, politicamente, ser um vereador, por exemplo. Então, eu já vi pessoas, por exemplo, que pegou essa base de falar assim, olha, eu vou ajudar as pessoas, vão comigo? Vamos lá. Aí pede ajuda umas pessoas, né, dentro de um grupo de pessoas, e aí, na verdade, olha que interessante, a pessoa foi lá, mobilizou ali várias pessoas, 10 pessoas, e aí foi lá fazer um projeto social. E aí todo mundo ajuda com seu tempo e às vezes dinheiro. Ajuda ali, faz uma ação social e tal bacana. Só que essa pessoa, por exemplo, ela fez isso para ficar conhecido naquele bairro, tirar foto ali, mostrar na imprensa, para aí essa pessoa ficar conhecida e ser eleito como vereador na próxima eleição.
A gente descobre essas coisas que acontecem. Então, o que que a pessoa está ganhando aí? Ela está usando o tempo e dinheiro e a bondade das pessoas ali na ocasião, que está focado nisso, na vida, naquele momento, para poder ser eleito, para poder ganhar status, para poder ser bem visto, para tirar foto, para mostrar que fez projetos sociais e ele foi líder. Então, as pessoas fazem isso e vão sempre fazer isso. Estão usando força física, digamos, e mental das pessoas para se autopromover. Então, isso você vai ver de um monte na vida. Agora, o que não pode é você parar, por exemplo, nesse caso, de ajudar as pessoas por causa de uma pessoa babaca como essa. Mas isso sempre vai acontecer. Então, ele quer ganhar. Então, por que que ele está imobilizando tudo ali, várias pessoas para fazer esse projeto? Você pensa assim: quem está ganhando com isso? Ele, mas o que que ele está ganhando? Ele está ganhando ali visibilidade, status, mostrar na imprensa e tal. Mas para que que ele quer isso? Aí você vai ver a fundo, o cara quer ir para a política. Então, isso que aconteceu não quer dizer que todo mundo é assim, mas é o que aconteceu. Eu já vi, por exemplo, numa situação aqui que eu vi isso acontecer. Agora, tem pessoas não. Tem pessoas que já, obviamente, são tão maldosas que vão olhar dessa forma, um projeto desse, vai olhar dessa forma e vai falar o que que ele está ganhando e tal, e acha que no final da situação é isso mesmo, ele tem esse interesse por trás. Aí todo mundo fica esperto e vê o que que esse cara tá ganhando com isso. As pessoas sabem disso. Aí aparece uma outra pessoa que genuinamente ele não quer nada, ele quer ajudar, é um cara ali que está no momento de vida, tô aposentado, tô com tempo, tô com meu dinheiro, quero fazer um projeto aqui, ele não quer nada, ele não quer nem aparecer. Aí veio outras pessoas para destruir esse cara, porque falando, não, esse cara quer alguma coisa e que ninguém sabe. Vão acabar com o projeto dele, acaba com o projeto dele social, acaba com a liderança dele, por causa que acha que ele vai ganhar alguma coisa em cima dos outros. Isso também acontece. É difícil identificar às vezes. E aí, como que a gente vai saber disso? Porque essa pessoa também pode mentir. Ela fala: não, eu tô fazendo aqui, pô, eu tô ajudando aqui, ó. Vamos fazer esse projeto junto aqui. Aí o outro fala: não, ele não quer bem isso. Ele quer alguma coisa aí que a gente não sabe. Como, por exemplo, ter algum conchavo com um fornecedor. Ele faz um projeto social. Ele envolve várias pessoas e aí aquelas pessoas vão lá, pega o seu tempo, vai lá para fazer um projeto, de repente no meio do projeto, mas vão fazer algumas camisas aqui do projeto aqui com o símbolo do projeto, aí o amigo dele tem uma empresa que vende camisa customizada, por exemplo. Pronto, aí ele vai ganhar uma porcentagem. Já vi isso também acontecer. Então o ser humano é assim. Você tem que entender a raiz das coisas, de quem está ganhando com as ações. Mas nem sempre, nem 100% das vezes, alguém tem que ganhar alguma coisa. Às vezes pode ser uma pessoa realmente lá que ela quer agregar, ela está no momento da vida dela que é difícil chegar nesse momento, que ela não quer status, dinheiro, ela não quer nada. Ela quer ali usar o que ela quer, usar o seu tempo ali para ajudar o outro, e porque isso faz bem para a própria pessoa, é isso que a pessoa quer. Então eu já vi isso também acontecer. Só que esse nível, para chegar num nível desse, ele é mais complexo, ele é mais complicado. Nem sempre as pessoas chegam nesse nível aonde ele já abstraiu as coisas tudo, ele está bem financeiramente, família, ele está tudo certo na vida dele, ele vai fazer algo a mais socialmente. É muito difícil chegar nesse topo da pirâmide que eu falo, que de realização, né, pessoal, né? A pirâmide de Maslow, por exemplo, fala disso. Então, tome cuidado com isso, entenda quem está ganhando para você entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor.